med sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. Oi, gente, a aula hoje é sobre os Incas, né? Os Incas que tiveram um império que não foi longo, do século XV ao século XVI, mas muito rico, né? Esse império foi tão rico que ele ocupava regiões que vão hoje do Chile até a Colômbia. Os Andes, por exemplo, era dominado pelos Incas, tá? Eles tinham sua principal cidade, a cidade de Cusco, no Peru, tá? Eles tinham ele também ficou conhecido como o Império das Quatro Dimensões, que era governado pelo Sapa Inca, melhor dizendo. Era uma teocracia, né? Onde dominavam vários povos, dominaram praticamente todos os povos dessas regiões, que vai desde o Chile, passando pelo parte da Argentina, Peru, Bolívia, até a Colômbia, né? E o interessante é que, diferente dos astecas, que era uma dominação violenta, né? Os Incas, eles praticavam uma interação cultural muito grande. À medida que eles iam dominando os territórios, eles promoviam a migração compulsória de Incas para essas regiões, o que fazia que acontecesse uma interação cultural entre os povos, né? Então, em dados momentos, haviam mais de 30 idiomas diferentes falados dentro do Império Inca, né? O oficial era o Quechua, tá? Que era o Quechua, a língua falada dos Incas. Porém, eles não proibiam os outros povos de praticar a cultura deles, né? Bom, outra informação em relação à agricultura, eles desenvolveram uma técnica, né, chamada curvas de nível, que como vai aparecer na imagem para vocês aí, era curvas de nível e tipo escadaria, que fazia com que a produção fosse muito boa, né? Então eles produziam pimenta, batata, vários tipos de produtos agrícolas, né? Também domesticavam animais, lhamas, alpacas. Então tudo isso fazia com que houvesse uma oferta de alimento muito grande. No Império Inca não havia fome, né? A organização da administração dessa agricultura era uma coisa assim muito avançada, até se a gente for considerar até hoje, tá? Se a gente for fazer uma comparação, que a gente produz muita riqueza, mas também tem muita fome e miséria. Na sociedade Inca não era assim, tá? A administração da agricultura ficava a cargo das chamadas Ailu. A Ailu era uma organização social formada por várias famílias que tinha um líder, o Curac. Esse Curac era o responsável pela produção e pelo pagamento dos impostos e pela sobrevivência da Ailu. Então, assim, ele que determinava o que as pessoas iam fazer na terra, o que ia produzir, a separação do imposto que ia para o Estado e o que ficava para eles sobreviverem. Então, caso uma família não conseguisse produzir o suficiente para a sua subsistência, o Curac era o responsável e ele garantia os alimentos para essa família. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, essa organização foi fenomenal durante esses mais ou menos 100 anos de Império Inca. Não havia fome nesse império, tá? Mais uma lição aí para os europeus e para os capitalistas de plantão. Bom, outra informação importante que eu preciso colocar havia uma forma de trabalho compulsória para o Estado, porque o império ele era muito grande, então as obras públicas, a construção de estradas era fundamental para a integração do império, tá? Então, de tempos em tempos, o Estado, né, o imperador, ele convocava os Curac que iam designar as pessoas que trabalhariam para o Estado durante determinado período de tempo. Esse modelo de trabalho compulsório foi chamado de mita. Então, o Curac ele tinha uma responsabilidade muito grande. Por quê? Ele ia tirar pessoas das terras onde ele era o responsável para trabalhar para o Estado. Então, ele sabia quantas pessoas e quem ele podia tirar
para cumprir a mita, né? A mita é importante destacar que quando no período da colonização espanhola na América, ela foi utilizada pelos espanhóis de uma maneira diferente, o que acabou prejudicando muito a população sul-americana, tá? Mas aí a gente já vai tratar em outro tema, questão da colonização. A gente pode citar também, além das estradas, na parte da arquitetura, né? Além das estradas, das pontes que eles faziam ligando uma região a outra, né? A construção da cidade de Machu Picchu, que era um centro de observação astronômica importante, era um centro religioso e uma espécie de casa de campo dos imperadores, tá bom? Olha, gente, o Império Inca ele entrou em decadência por dois motivos principais, a gente pode citar. Infelizmente, para os Incas, houve um conflito, uma guerra civil entre os dois filhos do último. O imperador morreu e deixou dois filhos. O filho mais novo não aceitou a liderança do filho mais velho, então vai haver um conflito entre os dois, o que vai trazer uma desestabilização política para o Império. E a chegada dos espanhóis, liderada por Pizarro, que vai acabar levando ao fim da organização política do Império Inca. Mas assim como eu disse em relação na aula dos astecas, a cultura, né, a língua, a maneira de se alimentar, a maneira de se vestir, os gostos musicais, né, os instrumentos musicais, isso não morreu. Então se a gente fizer uma visita, né, para Cusco, no Peru, o Machu Picchu, a gente vai ver muito da cultura inca ainda hoje. Tá? Um abração e é isso aí. Até mais. Espero que vocês tenham gostado.